Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais um aulão do Fadel. Olha, pessoal, eu postei outro dia uma dica sobre a recomendação de se renovar o contrato de locação quando ele vence e não deixar prorrogar por prazo indeterminado simplesmente. Eu postei essa dica lá no Instagram porque eu sempre recebo dúvidas, perguntas e vejo com frequência imobiliárias, administradores deixando o contrato prorrogado por prazo indeterminado e não faz o processo locatício da renovação, tá? Depois que eu postei no Instagram, ainda recebi perguntas. Então, resolvi gravar essa nossa aula especial de toda semana sobre esse tema, tá? Porque ele é importante e ele deve ser muito bem observado em alguns ângulos. Então, a aula nossa é o local específico para que a gente possa aprofundar um pouco mais, ir além do que os conteúdos mais rápidos, tá bom? Então, vamos lá? O tema hoje, então, é a renovação do contrato de locação, tá bom? E eu quero começar alertando você sobre a situação do contrato não renovado. O que acontece quando o contrato não é renovado? Então, pessoal, eu vou até pegar aqui uma colinha nossa aqui, né, fazer aqui para gente, para ficar mais fácil ainda. Veja bem, então, renovação para locação, beleza? O que acontece, pessoal? Vamos lá. Vencimento do contrato, tá bom? Mais o que? 30 dias. Bem na prática mesmo. 1º de janeiro de 2022, vamos supor que o contrato venceu. Venceu qual contrato? Residencial, comercial, não tem problema, tá? Então, pode ter sido qualquer prazo também. 12 meses, 30 meses, 50, 60 meses, não tem problema. 1º de janeiro de 22, ele vence, ou seja, 1º de fevereiro de 2022 é o prazo que nós temos ali para, no máximo, renovar esse contrato, tá bom? Porque se a gente não o fizer, depois de 1º de fevereiro de 22, ou seja, 2 de fevereiro de 2022, ele será prorrogado por prazo indeterminado. A lei fala isso. E o que é isso, na verdade? Uma vez prorrogado o prazo do contrato de forma indeterminada, ou seja, após 30 dias do seu vencimento, sem oposição do locador, tá? Vamos até acrescentar isso aqui. Sem oposição do locador, isso quer dizer e também sem ação de despejo. Bacana? Ele prorroga por prazo indeterminado. Prorrogado por prazo indeterminado, o contrato ainda é válido, as obrigações, direitos, como que fica essa situação, né? O contrato não fica no limbo, né, como se diz. O contrato, ele existe, ele é totalmente válido, todas as suas disposições. Por isso que alguns administradores menos precavidos deixam o contrato prorrogado, com a vã crença de que não, está tudo bem, não preciso renovar. E alguns, inclusive, alerta, colocam uma cláusula de renovação automática. Essa cláusula não tem valor legal, tá? Se você já trabalha com locação e tem no seu contrato essa cláusula que, no final dos 30 meses residencial, por exemplo, não havendo rescisão, não havendo oposição, o contrato está renovado por igual prazo, muito cuidado. Não há um consenso, não há na lei dizendo
sobre essa possibilidade. Eu não uso esse tipo de cláusula. Por diversas razões, a gente não deve deixar o contrato prorrogado por prazo indeterminado. Vamos lá. Eu vou elencando aqui, inclusive, cada uma das razões que eu entendo interessante para que você fique muito atento. Razões para renovar. Pessoal, não tem uma multa caso o locatário venha desocupar ele antecipadamente? Está lá no artigo 4º da lei, que o locatário pode devolver o imóvel antes, rescindir, desfazer a locação, desde que ele pague a multa pactuada no contrato. Na hora que o contrato fica prorrogado por prazo indeterminado, sem multa para o locatário. Basta que ele notifique 30 dias de antecedência. Só um pouquinho. Basta que ele notifique com 30 dias de antecedência. Então, nós, administradores, temos que renovar o contrato e renovar de que forma? Até antecipando aqui o final. Renovar de que forma? Vou pôr aqui até mais para frente. Através de aditivo ou novo contrato. Não tem problema, tanto faz. Um aditivo ou um novo contrato. O aditivo ao contrato nada mais é do que falando que as partes estabeleceram um novo período de vigência, que agora vai até data tal. Ou as partes prorrogaram o contrato por mais 12 meses, 30 meses, com vencimento em, coloca a data tal, aditivo, de 2, 3 cláusulas. As demais cláusulas permanecem inalteradas do contrato originário firmado. Não tem problema nenhum. Ou você faz um novo contrato. Eu gosto muito do novo contrato. Sabe por quê, pessoal? Contratos são pactuados normalmente no mínimo de 12 meses, 30 meses ou 36. Depois de 2, 3 anos, pelo menos os meus contratos sempre sofrem atualizações. As coisas mudam, novas experiências, novos entendimentos de jurisprudência. Eu gosto de atualizar o contrato, normalmente, 2, 3, 4 vezes por ano isso acontece. Então, por que daqui a 3 anos eu não faço um novo contrato, atualizo ele, tá? E, principalmente, a gente coloca a multa de novo se o locatário desocupar antecipadamente. Isso é bom para o locador, isso é bom para o administrador, né? Segundo motivo, veja bem, garantia locatícia. Sabe o que a gente faz? Vamos supor que seja fiador. Fiador sabia que a fiança só é válida se o fiador estiver vivo, né? E a gente não sabe ali se ele está vivo, se ele tem renda ainda, igual quando foi da primeira vez aprovada a sua ficha cadastral, se ele tem um patrimônio, se ele tem imóvel. Então, vamos revisar. É o momento. É um momento num processo locatício de administração de imóveis que você não vai fazer isso toda semana, todo mês. Você não vai sortear qual que você vai olhar lá na sua carteira. Você tem que ter um processo. O processo gera segurança e gera a possibilidade de você crescer. Então, um processo locatício, você consegue escalar desde que você tenha esse processo. E ali você tem que ter padrão. E o padrão é, vamos renovar, e na renovação, vamos auferir a idoneidade do fiador. Idoneidade financeira, vamos pegar a certidão de novo. E aí sim, eu sei que ele está vivo, que ele tem condições. E se não tiver, pede nova garantia locatícia. É um direito do locador. Então, esse é o momento. Tá bom? Pessoal, não é só recomendável, não faz só sentido para o locador, não, para o locatário também. Sabe por quê?
O contrato prorrogado por prazo indeterminado, a qualquer momento, as partes podem denunciar a locação com 30 dias. O que é isso? Veja bem, se você tem na sua carteira contratos prorrogados por prazo indeterminado, você não tem uma expectativa de faturamento, nem o locador de recebimento de aluguéis, porque o locatário pode, a qualquer momento, notificar e falando, olha, daqui a 30 dias eu estou entregando imóvel e sem multa. Não é bom, não é sadio. Veja bem, ser surpreendido não é a melhor opção na alocação de imóveis. Então, denúncia da locação a qualquer momento. Agora, tanto para o locatário sair, quanto para o locador pedir o imóvel. A situação do locatário também fica ruim. Ele pode ser surpreendido a qualquer momento, com a notificação dando a ele apenas 30 dias para desocupar o imóvel. Não é legal. Ambas as partes ficam numa situação bem complicada. E a última razão, uma das mais importantes, é se a garantia for fiança, pode ocorrer a exoneração do fiador. Sabe o que é isso? Prorrogado por prazo indeterminado, o fiador que conhece da situação, buscou informação, conversou com um advogado especialista da área, ele sabe que ele pode ser exonerado, pedir a exoneração. É notificar o locador dizendo que não quer mais permanecer como fiador. E tchau, tchau para ele. Acabou a garantia. Ruim para o locador ficar nessa situação, né? Quando ele pede a exoneração, também vamos ficar calmos, porque pela lei ele ainda tem que ficar 120 dias obrigado. 120 dias ele fica obrigado. Para quê? A lei colocou esse prazo tão longo, que é o prazo para nós também pedirmos ao locatário nova garantia, renovar o contrato ou entrar com uma ação de despejo. Tá? Mas sobre isso, tem aula sobre isso, eu ainda vou falar mais especificamente, porque tem alguns detalhes bem interessantes para a gente abordar, tá bom? Inclusive, quiser que eu, se achar isso realmente interessante, como uma prioridade, comenta na aula, tá? Comenta aqui nos comentários aqui que eu dou preferência ao tema. E sobre isso, se você tiver curiosidade de ver na lei, eu vou colocar aqui exatamente a lei no artigo 40, tá? Ó, antecipando um pouquinho sobre isso, né? O locador pode exigir novo fiador ou substituição da modalidade de garantia. Aí tem as hipóteses, tá bom? Inclusive eu mostro o fiador a primeira, mas olha aqui, a exoneração do fiador, ou seja, ele pode ser exonerado. E aqui no 10 fala que, olha só, prorrogação do contrato por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os seus efeitos durante 120 dias após a notificação. Bacana, né? Então, bacana conhecer, porque passar por essa situação não é nada bacana. Então, pessoal, essas são as razões, motivos mais do que suficientes para que nós saibamos a necessidade de renovar o contrato de locação. Espero que essa aula tenha lhe ajudado, tenha levado esse conhecimento e que, se você deixa o contrato prorrogado por prazo determinado, acredito que não vai deixar mais, conhecendo aqui muito bem, de forma muito descomplicada, como funciona a nossa administração de imóveis, correta, com segurança jurídica, tanto para o locador, tanto para o locatário, quanto para nós, administradores de imóveis. Tá? Deixe o seu comentário, gostou da aula? Quer mais? Quer algum assunto específico? Deixa aqui embaixo aqui o seu comentário que eu vou ler com maior atenção. Se tiver alguma dúvida também, pode postar que eu faço questão de respondê-la. E até a próxima, hein?